Onde estão os verdadeiros homens de Deus? Onde estão os pastores, pregadores e ministros que verdadeiramente pregam tão somente a palavra de Deus, a pura e genuína palavra de Deus, e dela não saem em hipótese alguma? Onde estão aqueles que têm a coragem de se submeter ao Espírito Santo e dele depender para todas as coisas na sua vida? Onde estão aqueles que são homens de Deus verdadeiramente, porque de fato vivem o ministério conforme o Senhor viveu, conforme o Senhor ensinou, conforme está em Atos dos Apóstolos? Onde estão aqueles que têm a coragem de se humilhar diante do Altíssimo Deus, sabendo que eles, por eles mesmos, nada são, mas que somente servindo ao Altíssimo Deus, somente na dependência dele, somente deixando que o Espírito Santo haja neles e através deles, é que serão verdadeiramente servos do Altíssimo Deus, serão pastores, serão ministros do eterno Deus, e nunca empresários, e nunca donos de supermercados. Por quê? Porque muitos, a maioria, estão fazendo da Igreja do Senhor um verdadeiro covil de ladrões, estão fazendo da Igreja do Senhor um grande supermercado e vendendo bênçãos do Senhor e fazendo em nome de Deus aquilo que Deus nunca falou e nem mandou que fizessem. Onde estão aqueles que podem e que fazem, como João Batista, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, e agora minha alegria se completa, que ele cresça e que eu desapareça. Onde estão aqueles que podem ser imitados pelos outros cristãos, pelos seus fiéis? A exemplo do que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quantos podem, a exemplo de Paulo, também afirmar o que está em Filipenses 4, 9? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Onde estão os verdadeiros homens de Deus que têm autoridade espiritual? A verdadeira autoridade que procede do Santo Deus de Israel, que procede do Espírito Santo, e que, portanto, é respeitado pelos poderes das trevas. Leia Atos 16, 16 e Atos 19, 15, que você entenderá o que eu falo. Onde estão aqueles que, de fato, quando alguém olha para eles, eles veem ali realmente está um homem de Deus. Ali está verdadeiramente um homem que é guiado e dirigido pelo Espírito Santo, e nele eu posso confiar. Por que de tantas perguntas? Hoje, na Igreja do Senhor, há um número impressionante de falsos profetas, de falsos mestres, que se intitulam pastores, bispos, ministros, pregadores, mas que não têm autoridade alguma. Nunca poderiam estar num púlpito de igreja e, no entanto, lá estão e dizem ser servos do Senhor e dizem ser profetas do Senhor. Onde estão aqueles que podem, a exemplo do que está em Atos 11, 26, quando diz, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Onde estão aqueles que de fato podem dizer que a sua vida
se assemelha com Jesus Cristo, que a sua vida é semelhante à de Jesus? Onde estão aqueles que têm em Jesus o modelo único de vida, o modelo único de vida para tudo e para todas as coisas, e que assim como está em 1 João, capítulo 2, versículo 6, fazem todas as coisas conforme Jesus. João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, tem a sua trajetória de vida como Jesus teve quando no seu ministério aqui na terra. Onde estão aqueles que não estão falsificando o ministério? E em nome de Deus fazem coisas que até ímpios duvidam. Onde estão os verdadeiros homens de Deus? Que não se deixam vender porque sabem que aqui não tem morada permanente, porque sabem que o seu tesouro está nos céus e que por serem verdadeiros cristãos, passam de fato a verdadeira mensagem do Evangelho. O verdadeiro Evangelho que consiste em arrependimento, mudança de vida, que é o Evangelho de porta estreita e caminho apertado, e que não pregam e não vivem a famigerada, a triste e miserável teologia da prosperidade. Onde estão os verdadeiros homens de Deus?